E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre o processo de independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1822. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ative as notificações. Vamos lá, então? O que foi o processo de independência? Foi o processo, que separava o Brasil de Portugal. O Brasil deixaria de ser uma colônia dependente de Portugal para agora estabelecer-se como uma nação independente. Nós vamos ter a data aí, que foi o ano de 1822, no dia 7 de setembro. Nós teremos como marco o Grito da Independência por Dom Pedro I e nós temos o local aí, que foi às margens do rio Ipiranga. O Brasil, como colônia de Portugal, deveria estabelecer todas as medidas e protocolos, entre elas os pactos coloniais, por assim ser colônia de Portugal. Dentro dessas questões, nós vamos ter aí as causas que ocasionaram este processo de independência. E uma delas nós podemos dizer que foi a vinda da família real para o Brasil, Diante disso, se perguntarem a vocês qual era o tipo de administração política aqui do nosso território, até então nós temos um modelo aí descentralizado. Por quê? O rei não estava presente no nosso território, O rei estava presente na metrópole, que era Portugal. Então, Portugal, metrópole do Brasil, tinha aí uma administração política centralizada porque o rei estava lá presente. E nós aqui uma administração política descentralizada porque o rei não estava aqui presente, apenas os seus representantes. A partir deste momento da vinda da família real para o Brasil, muitas dessas questões elas vão mudar, irão se inverter, E aí, fugindo das tropas napoleônicas por furarem o bloqueio continental, as tropas, da coroa portuguesa vêm para o Brasil fugindo assim deste ataque napoleônico. Nós teremos então pontos positivos e pontos negativos acerca da vinda da família real para o Brasil. Como pontos positivos, nós podemos dizer que nós temos desenvolvimento econômico, nós temos desenvolvimento comercial, nós temos os aspectos que envolvem inclusive a própria independência, nós vamos ter aí um desenvolvimento cultural, nós vamos ter a criação das universidades, nós vamos ter aí a criação das bibliotecas, dos teatros e por assim adiante. Como pontos negativos, nós podemos encontrar aí um Brasil desestruturado, sem estruturas políticas, econômicas, sociais. Nós temos um Brasil desesperado, sem infraestruturas, com ruas tumultuadas, doenças aos quatro cantos, do território e mais ainda, com as que veio com a família real para o nosso território brasileiro. Então nós temos aí um Brasil totalmente despreparado, onde ainda não havia uma separação entre público e privado. Então nós temos aí uma sociedade que não estava preparada economicamente, politicamente, estruturalmente para a vinda da família real para o nosso território. Diante disso, então, algumas medidas foram tomadas por Dom João VI para contribuir para este processo que foi o processo de independência. Nós vamos ter aí a abertura dos portos, nós vamos ter o fim do monopólio comercial que até então era estabelecido através dos pactos coloniais, e nós vamos ter aí no ano de 1815 um processo muito importante que foi a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. Veja bem, o Brasil, a partir desse momento, do ano de 1815, deixava de ser colônia para agora unir-se como Reino Unido a Portugal e Algarves. Ao mesmo tempo que nós temos a adotação dessas medidas, nós vamos ter eclosões de revoltas por insatisfações desse novo modelo administrativo, político e econômico que se instalava aqui no nosso território, após a chegada da família real. Por quê?
para manter os grandes luxos da coroa portuguesa, da família real, para manter o seu ideal modelo de administração, foi então necessário a exigência de cobrança de altos impostos em uma sociedade que passava por um momento muito delicado de crises, assim como ocorreu em Pernambuco, e nós temos aí no ano de 1817 o estouro aí da Revolução Pernambucana. No ano de 1820, nós temos a Revolução Liberal do Porto, pautada nos ideais liberalistas que exigiam a volta do rei a Portugal. Esta Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no ano de 1820, foi aí um ponto de partida para avançar esse processo de independência. Mas por quê? Veja bem, Portugal vivia fortes crises políticas e econômicas. Agora, o rei não estava mais na sua sede administrativa, que era Portugal. O rei agora estava no Brasil. Então, com isso, fortes crises políticas e fortes crises econômicas também. Uma forte insatisfação com Portugal, com as transformações que veio ocorrendo. E nós temos aí lutas por maior liberdade econômica e política, até mesmo pelas medidas implementadas aqui no nosso território por Dom João VI. Diante desses fatores, eu coloquei aqui algumas questões que ao longo desse vídeo nós vamos debatendo para melhor vocês entenderem esse processo. Então veja bem, a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no ano de 1820, possibilitou aí então a abertura dos portos, né? Um movimento, um processo organizado pela burguesia portuguesa que inspirava-se nos ideais liberais para Portugal. É importante a gente frisar esses aspectos. Qual era então o objetivo dos portugueses mediante a Revolução Liberal do Porto? O retorno do rei para Portugal. Porque, na visão da burguesia, Portugal deveria ser a sede administrativa do Império Português e não o Brasil. Então, nós temos aí, no ano de 1815, como mencionado anteriormente, a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. O Brasil agora deixava de ser colônia para ser Reino Unido. Prática esta que nós vamos ver aí, que só tinha os seus ideais na teoria, porque na prática queria aí manter os laços de colonização com o território brasileiro, no caso Portugal, o que contribuiu para uma insatisfação muito grande, por querer essa exigência de estabelecimento do monopólio sobre o Brasil. O rei volta sim para Portugal, pressionado no ano de 1821, no dia 26 de abril, e em sua viagem volta consigo cerca de 4.000 pessoas. Mas engana-se que o rei tenha voltado aí de mãos vazias, rapou ali o cofre, levou ouros, diamantes e tudo que estava ali nos cofres do Banco do Brasil, ele levou consigo. Diante disso, da volta do rei a Portugal, nós vamos ter algumas exigências e algumas medidas, como a exigência de transformações das instituições criadas durante o período joanino. Nós vamos ter a exigência de envios de mais tropas para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter a volta do príncipe regente para Portugal. Diante disso, é importante a gente lembrar que há um tratamento muito desrespeitoso de Portugal para o Brasil. E esse tratamento desrespeitoso fez com que aumentasse o índice de resistência por parte do nosso território, reforçando ainda mais os ideais de separação. Então, no ano de 1821, em dezembro, nós temos a criação do Clube de Resistência. E em janeiro do ano de 1822, nós vamos ter aí um documento entregue e estima-se que tem a assinatura de basicamente 8.000 pessoas a Dom Pedro, exigindo assim a permanência do príncipe regente no nosso território brasileiro. Com isso, nós vamos ter o dia D, que é considerado o dia do fico, onde aquela famosa frase entra em cena. Se é para o bem de todos e felicidades da nação,
estou pronto, diga ao povo que eu fico. Então nós temos aí o dia do fico. Importante salientar que há grupos a favor da permanência do príncipe regente, né, do rei, e há grupos que era contra, né? Então nós vamos ter aí Dom Pedro agindo na formação de ministérios, onde nós temos aí a formação até mesmo dos ministérios dos irmãos Andradas. Muitos foram os movimentos então responsáveis por incitar o Brasil a separar-se de Portugal, né? Então Dom Pedro teve grandes influências aí de sua esposa, né, a Leopoldina, e também um dos seus braços direitos foi José Bonifácio, considerado como patrono da independência, que também fazia parte desse ministério criado aí, que foi o Ministério Irmãos Andrada. A partir desses acontecimentos, então, nós vamos ter aí a formação de uma Assembleia Constituinte que reforçava as medidas de separação. Então, nós vamos ter aí fatores que colaboraram. Nós vamos ter as relações com as cortes abaladas, nós vamos ter a carta que chega até Dom Pedro, né, a carta de declaração enviada pelo mensageiro Bregário, né, e nessa ocasião, né, nós vamos ter aí, por influências de Leopoldina, a assinatura da carta com ordem de independência que chega até Dom Pedro, né, que estima-se que naquele momento estaria ali passando por alguns problemas intestinais. Diante disso, ele assina a declaração, né? Então nós não podemos afirmar com exatidão, porque não há evidências se houve ou não o grito de independência ocorrido ali nas margens do rio Ipiranga, né? Se tratando apenas ali de um ato representativo e simbólico. No dia 7 de setembro, então, nós temos a assinatura dessa carta que declara o Brasil como independente, porém, o dia 7 de setembro não se encerra o processo de independência. Por quê? Porque este processo foi seguido por revoltas e rebeliões, né, ocasionando aí, né, a nomeação de Dom Pedro como imperador. Diante disso, nós vamos ter aí as guerras pela independência. Por quê? O processo de independência não foi assim um processo pacífico. Foi um processo seguido por revoltas e rebeliões, até mesmo por todas essas insatisfações que vêm sendo mencionadas aqui ao longo do vídeo. Então, o movimento pela independência não foi um movimento pacífico, mas foi um movimento revolucionário, conturbado, onde eclodiram revoltas nas províncias, exigindo assim maiores autonomias, tanto política quanto econômica, quanto também social. Muitas delas não tinham caráter separatista, ou seja, a intenção de separar-se de Portugal. Porém, outras, esse caráter separatista foi mais forte. Então, nós temos aí uma resistência aos processos implementados no nosso território com a chegada da família real, e nós temos um descontentamento muito grande que vai ocasionar aí este processo de independência. Como consequência dessas questões, nós vamos ter o Brasil enquanto nação independente, nós vamos ter o processo de criação da nacionalidade brasileira, né? O Brasil agora como uma nação independente, e o estabelecimento de monarquias, né? Dentro dessas questões, é importante ressaltar que durante o período joanino, algumas medidas modernizadoras foram implementadas, né? E dentro dessas questões eu vou aqui falar para vocês passo a passo dos processos que nós vamos ter. Ano de 1815, elevação à condição de Reino Unido. Brasil deixa de ser colônia para agora ser Reino Unido a Portugal e Algarves. 1822, Revolução Liberal do Porto, né? 1817, antes de 1822, Revolução Pernambucana, né? Dentro dessas questões, nós temos a revogação das medidas implementadas, a assinatura da carta para chegarmos assim no dia 7 de setembro do ano de 1822, onde nós vamos ter o grito, ato simbólico e representativo da independência, seguido por conflitos e revoltas pós-declaração, principalmente aí na Bahia, Pará, Maranhão e até mesmo aí na região da Cisplatina.
Gente, diante disso, dessas retratações, no ano de 1817, eclodiu aí a Revolução Pernambucana. Só para vocês não ficarem aí avoados sobre este acontecimento, né? Revolução Pernambucana que ocorreu no ano de 1822, com caráter tanto quanto separatista, também conhecida como Revolução dos Padres, porque houve a participação da Igreja Católica nesse processo. Foi um movimento aí liderado pelas elites, com adesão popular, né? E teve aí como insatisfações o processo de vinda da família real para o Brasil, que trouxe mudanças e transformações que afetaram muito Pernambuco no âmbito político, principalmente no âmbito econômico, porque exigia aí altas taxas de impostos e tributações, né? Os proprietários de terra, né, com a sua produção açucareira que passava por um momento de crise, não tinham essas condições de pagarem altos impostos, exorbitantes taxas, né, e eclodiram assim rebeliões por insatisfações. Até que foi implementado um governo provisório decretando aí mudanças em Pernambuco, né? Aí nós vamos ter algumas medidas adotadas, como impostos abolidos, manutenção do trabalho escravo, o princípio dos três poderes e uma maior liberdade de imprensa. Mas, diante disso, nós temos aí o processo que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, que foi o processo de independência do Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, reforço, se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe aqui nas postagens. Muito obrigada e até o próximo vídeo.